Teste de DNA provou que minha esposa me traiu com meu irmão e teve filho dele. Olha, eu não sei nem por que estou jogando isso aqui. Talvez para ter um pouco de sanidade mental, sabe? Ouvir a opinião de gente que não me conhece. Porque minha situação tá tão bagunçada que não dá para abrir a boca para ninguém sem sentir que vou ser julgado até a morte. Vou te situar. Tenho 39 anos, casado com uma mulher que vou chamar de Elise, ela tem 35. Eu trabalho na Marinha Mercante. Isso significa que fico fora de casa de 8 a 9 meses direto num navio cargueiro. É uma vida difícil, mas o dinheiro compensa. A Elise trabalha como designer gráfica numa agência de marketing. Nosso acordo sempre foi simples. Eu cuido do mar, ela cuida de tudo em terra. E nos meses que eu tava de folga, a gente se encontrava e fazia funcionar. E funcionava mesmo. Compramos uma casa. Conversávamos sobre ter filhos um dia. Minha última viagem foi longa. 8 meses completos levando carga da costa oeste pros portos da Ásia e voltando. É desgastante. Sua única ligação com o mundo é um sinal de satélite que some toda vez que tem tempestade. Cerca de um mês depois que embarquei, a Elise me ligou dizendo que tava grávida. Foi uma daquelas ligações horríveis, sabe? Eu gritando, tá me ouvindo? Pro vazio. Quando finalmente consegui escutar direito, ela disse: estou esperando um bebê. Meu mundo virou de cabeça para baixo. Fiquei nas nuvens, mas também me senti socado no estômago. Tava recebendo a maior notícia da minha vida por uma ligação de voz enquanto tava a milhares de quilômetros de distância, deixando ela lidar com tudo sozinha. Foi aí que meu irmão mais novo entrou na história. Vou chamar ele de Colin. Ele tem 30 anos. É jogador profissional, faz lives na internet, então fica em casa a maior parte do tempo. A Elise sempre se deu bem com todo mundo da minha família, especialmente com o Colin. Eles se conectavam por causa da energia criativa deles. Quando recebi a notícia da gravidez, liguei pros meus pais e pro meu irmão pedindo ajuda. Tipo, deixar remédios e comida nos dias que ela tivesse enjoada. Às vezes levar ela no médico ou fazer umas compras quando ela não conseguisse sair de casa. Iria ter certeza de que ela ficaria bem e teria todo o suporte necessário. Meus pais já tinham uma viagem planejada com amigos antigos por alguns meses naquela época, então não podiam fazer muito. Mas o Colin deu um passo à frente. Fica tranquilo, mano, eu cuido dela. Me senti aliviado. Se você também já confiou em alguém da família e depois se arrependeu, deixa um like aqui. E se inscreve no canal porque essa história só vai piorar. Ela me contava que ele visitava ela com frequência e ajudava com praticamente tudo. Eu não podia estar mais grato por ele. Cheguei em casa um mês antes do bebê nascer. Fiz de tudo naquelas 4 semanas para compensar minha ausência. Mas mesmo com todo o meu amor e cuidado, ela continuava frustrada e irritada. Achei que fosse coisa da gravidez. Nosso filho nasceu logo depois. Segurar ele pela primeira vez foi um momento de alegria pura. Amor avassalador. Mas conforme a neblina de pai de primeira viagem foi se dissipando, comecei a reparar em umas coisas. A energia dentro da minha própria casa tava estranha. O Colin tava sempre por perto. E não era só no domingo pra almoçar. Não, era numa terça-feira qualquer à tarde. Ele tava lá na ilha da cozinha com o notebook dele, fazendo companhia pra Elise enquanto ela cuidava do bebê. Ele entrava na casa com a chave que demos pra ele, pra emergências. Ele sabia onde ficava cada coisa melhor do que eu. Ia direto na gaveta certa pra pegar o cortador de pizza, na prateleira alta pra pegar os copos de uísque bom. Ele e a Elise tinham uma linguagem silenciosa inteira. Ela levantava a sobrancelha do sofá e ele se levantava para encher o copo de água dela sem trocar uma palavra. Eles tinham piadas internas sobre todo o tempo que passei fora. Eu não entendia nada. Eu ouvia eles rindo e cochichando, mas parava na hora que eu entrava na sala. A tensão foi crescendo até que finalmente eu explode. Ontem, eu tava em casa há uns 2 meses. O Colin tinha aparecido umas 4 vezes por semana. Às vezes com pizza do lugar favorito dela. Às vezes com a sobremesa que ela tava com vontade há dias. O triste é que ela nunca me contava dessas vontades, mesmo eu estando ali o tempo todo. Ontem ele apareceu com uma garrafa do vinho favorito dela, porque ela tinha decidido parar de amamentar e começar a usar fórmula. E agora que ela podia, ia beber o vinho dela. Sim, ela tinha conversado comigo sobre parar de amamentar, mas foi uma surpresa ela ter compartilhado algo tão íntimo com ele, e ele estar lá com a garrafa de vinho em questão de horas. Não fiz escândalo porque ela tava radiante. Fiquei feliz de ver ela contente depois de ter passado por um parto doloroso e pelo pós-parto. Achei que ela merecia. Pedi comida e tivemos uma noite leve. Depois do jantar, fui dar banho no nosso filho. Quando voltei, vi ele ajudando a Elise a limpar tudo. Eles estavam na cozinha, ombro quase encostando no ombro enquanto ela carregava a lava-louças e ele limpava a bancada. Eles pareciam um casal, e esse pensamento me deixou tonto. Mais tarde, depois que o Colin foi embora, trouxe o assunto com a Elise. Tentei ser calmo, mas saiu tudo errado. Eu disse: eu voltei agora. A gente não precisa do Colin debaixo dos nossos pés todo santo dia. Há demais. Esse é o nosso tempo. Só nós 3 como família. Só
Só tenho mais alguns meses de folga antes de ter que procurar meu próximo navio. Quero que esse tempo seja nosso. Ela virou uma fera em cima de mim. Debaixo dos pés, ele foi um salva-vidas. Um salva-vidas absoluto. Ela não parou por aí. Despejou uma lista enorme das minhas falhas. Me detonou com tudo que eu tinha perdido. Como o Colin segurou o cabelo dela enquanto ela vomitava tudo no primeiro trimestre. Como ele trouxe sopa quente e remédios quando ela tava com o nariz entupido e febre alta às 3 da manhã. Como ele ajudou ela a se preparar para a reunião com o cliente. Ou quando a bateria do carro morreu e ela ficou presa depois de fazer compras entre prazos de trabalho. Ou quando ela tava tão enorme e exausta que mal conseguia olhar para uma tela e ele trazia almoço para ela conseguir tirar uma soneca. Ela soluçou. Ele era a única interação adulta que eu tinha há alguns dias. Ele fez o trabalho pesado quando você não podia. As palavras dela foram como um golpe físico. A culpa veio inundando. Quente e imediata. Ela tava certa. Ele tinha feito tudo o que eu deveria ter feito. Eu era o cara que escolheu esse trabalho. Eu era o cara que não tava lá. A culpa era um peso físico no meu peito. Falei pra ela que eu sabia que ele tinha ajudado. Que eu era grato por isso. Mas eu tava em casa agora. Finalmente admitiu o que eu realmente sentia. E parecia que ele ainda tava ocupando o meu lugar. Ao invés de me entender, ela devolveu na lata. E daí, eu tenho que cortar ele da minha vida? Ele é família. Mais especificamente, ele é sua família. Como você pode ser tão grosseiro e insensível com seu próprio irmão depois de tudo que ele fez? É assim que a gente agradece? Mandando ele sumir agora que o papai voltou da grande aventura? Você tá aqui por alguns meses e depois some de novo. E aí? E aí? Desde aquela briga, eu fiquei dividido. Faz sentido pra algum de vocês? Vocês acham que eu tô pegando no pé dele sem motivo ou tem fundamento na minha preocupação? Ela não tá falando comigo desde então. Minha cabeça fica voltando pro rosto dela, deformado de raiva. Eu não reconheci ela. A Elise que eu conhecia nunca se posicionava pra defender outra pessoa desse jeito. Ela era minha parceira, meu eco lógico. Ela sempre via meu ponto, mesmo quando discordávamos. Dessa vez, ela nem tentou. Se eu insistir nisso, sou o marido inseguro com ciúme do próprio irmão depois de toda essa ajuda. Se eu deixar pra lá, tenho que viver com a sensação de ser o terceiro na minha própria união. Não sei o que fazer. Atualização. Obrigado a todo mundo que leu e respondeu meu post. Passei por cada comentário e segui os conselhos. Mas antes de ir pra lá, deixa eu contar o que rolou no meio tempo. Depois daquela discussão, o Colin parou de aparecer. Sinto que ela deve ter pedido pra ele não vir. Caso contrário, não vejo outro motivo. Isso foi uma bandeira vermelha gigante pra mim. Significava que ela tava tão confortável com ele que contava das nossas brigas. Ela continuou o drama por vários dias depois da briga. Ficava chorando, me chamando de ingrato e paranoico. Eu dormi no sofá me sentindo o maior idiota do mundo. Ela não falou comigo por dias. A gente andava pela casa como fantasma se repelindo. Ela se encolhia se eu entrasse na sala, correndo pra bloquear a tela do celular. Paramos de nos tocar completamente. A conversa murchou até virar logística, contas, fraldas, lista de compras. Isso terminou quando minha mãe nos convidou para um churrasco em família. Achei que a Elise fosse recusar o convite, mas ela aceitou na hora, dizendo que precisava de um descanso. O Colin também foi. Apesar de manter distância, tava estranho. O fato de ele saber que a gente tava brigando por causa dele. Mas depois de um tempo, começamos a nos divertir como uma família. Teve um momento em que minha mãe tava segurando meu filho fazendo aquele papo de voz solta. Olha só isso. Ele tem o mesmo redemoinho de cabelo que o Colin tinha quando era bebê. Tipo um redemoinho pequenininho bem na coroa. Igualzinho. Ela disse de um jeito tão doce, tão inocente. E sim, sobrinhos às vezes se parecem com tios por causa da genética compartilhada. Mas esse comentário da minha mãe caiu no meu estômago como uma pedra. A Elise também ficou com uma expressão estranha no rosto, sendo que não tinha motivo nenhum pra ficar sem graça. Ela ficou visivelmente desconfortável e rapidamente mudou de assunto. Tinha medo no rosto dela, como se tivesse sido pega. O Colin também ficou estranho. Ao invés de ficar feliz e orgulhoso de o sobrinho parecer com ele. Depois disso, não consegui parar de ver. Eu olhava pro meu filho e me perguntava de quem era o rosto que eu tava realmente olhando. Tava me consumindo. O comentário da minha mãe morava na minha cabeça de graça. Eu segurava ele e meus olhos só travavam naquele maldito redemoinho. Aquele redemoinhozinho na coroa. Eu puxava uma foto antiga do Colin no celular, aquela que minha mãe tem na lareira, e simplesmente comparava. O formato dos olhos, a curva da orelha. Fiquei maluco. Então fiz o que todo mundo aqui aconselhou. Pedi um kit de teste de paternidade pela internet. Fazer aquilo pareceu um crime. Passei o cotonete na minha bochecha e depois na dele, minhas mãos tremendo enquanto ele dormia no berço. Mandei a amostra pelo correio e recebi uma resposta dizendo que levaria 2 semanas pros resultados. Esse período de espera foi a fase mais horrível e mais lenta da minha vida. O resultado veio por e-mail numa manhã de terça-feira. Eu deveria estar consertando a porta da garagem. Abri no celular na entrada da casa. As palavras eram: probabilidade de paternidade. O indivíduo testado é excluído como pai biológico da criança. Os dados genéticos são consistentes com paternidade de um parente próximo. Uma coisa é ter medo, outra coisa é ver confirmado. O mundo não escureceu. Ele ficou cegantemente, terrivelmente branco e silencioso. Todo o som simplesmente drenou do universo. Senti frio físico, como se todo o sangue tivesse saído do meu corpo. Li 10 vezes. Excluído. O laudo dizia parente masculino próximo. Imediatamente
Imediatamente pensei no Colin. Quem mais na minha família teria engravidado ela senão ele? A matemática era brutal e absoluta. Não saí correndo para dentro. Precisava pensar, planejar. Antes de fazer qualquer outra coisa, comecei a procurar o melhor advogado de divórcio da cidade. Fiz uma lista com 3 dos advogados mais implacáveis da região. O assunto do e-mail era simples, urgente, caso de fraude de paternidade e deslealdade. Anexei os resultados do DNA. E aí saí para me preparar mentalmente pro confronto. Peguei a impressão dos resultados do DNA. Avisei meus pais para virem aqui em casa. Eu tinha algo muito importante para discutir. Esperei na garagem até eles chegarem. Levei eles para dentro e sentei eles. Eles estavam tensos. Chamei a Elise que estava tirando uma soneca com o bebê. Quando ela saiu, eu já tinha mostrado o laudo pros meus pais. Ela entrou em pânico quando viu nós 3 sentados ali. Coloquei os papéis na frente dela. Ela me perguntou o que era aquilo. Não respondi. Ela pegou o papel e surtou. Tentou a última aposta de me manipular gritando: "Você fez um teste de DNA no meu bebê pelas minhas costas." Eu disse: "Lê o que tá escrito aí dentro." Ela bufou e leu. E eu só observei os olhos dela se movendo pela página. Quando ela chegou na palavra excluído, a cor sumiu do rosto dela. Aí ela olhou pra mim. E uau, ela dobrou a aposta. "Você percebe o quão doentio isso é? Você violou minha privacidade e a da criança. Quem te deu permissão pra fazer isso?" Reconheci essa jogada. Já tinha visto 100 vezes em discussões menores. Mudar o holofote. Fazer eu me defender. Eu cortei e respondi: "Isso não é sobre o teste, é sobre o resultado." Ela gritou: "Você deixou a paranoia tomar conta. O que você fez foi uma violação pura de confiança e privacidade. Qualquer marido que confiasse no casamento dele não faria algo assim." Minha mãe ficou inquieta com a birra dela, mas não disse nada. Meu pai virou e ficou encarando a parede como se não conseguisse mais olhar para ela. Eu calei ela. Disse que ela não podia virar a mesa em cima de mim. Era sobre o resultado que importava naquele momento. Eu violei a privacidade. Fui pelas costas dela. Não confiei nela. Tudo isso. Beleza. E quanto ao resultado? A boca dela abriu, mas não deixei ela retomar o controle. Disse para ela que o teste tá feito e não desaparece porque você tá ofendida. E o resultado é muito claro. Eu não sou o pai dele. A sala ficou em silêncio mortal. Perguntei para ela diretamente: "Então é o Colin, né? Há quanto tempo?" Os ombros dela desabaram para dentro e ela sussurrou: "Eu posso explicar." Eu assenti. "Vai lá." Ela continuou encarando o chão sem dizer uma palavra. Insisti para ela falar a verdade e não preparar mais uma história mentirosa. Tarde demais para isso. Ela admitiu que começou há 2 anos atrás quando eu tava fora. Ela tava sozinha e o Colin ajudava ela com coisas pequenas tipo consertar a maçaneta da porta ou desentupir a pia. Ela confessou que não era nada no começo. Ele me ajudava como família. Comecei a depender mais dele. Começamos a conversar mais. Eu nem percebi quando cruzou a linha. Me desculpa. Me sinto terrível com isso. Não era pra acontecer. A gente só se deixou levar. Um momento de fraqueza. Ela começou a soluçar. Talvez pra evitar as perguntas. Não terminei ainda. Perguntei se foi só uma vez. Ela chorou mais forte. Se foi só um momento de fraqueza, como ela alegou, deveria ter acontecido só uma vez. Insisti por uma resposta. Ela sussurrou: "Depois da primeira vez, juramos nunca cruzar a linha de novo." Nós dois nos sentimos envergonhados e culpados. Mas aí aconteceu de novo. E depois disso, eu não sabia como parar. Ele me garantiu que ninguém nunca ia descobrir. Eu também tava sozinha. Achei que era uma boa opção pra me manter sã. Meu pai xingou baixinho. Perguntei se ela sabia que o Colin era o pai. Ela disse: "Não." Calculei as datas e apesar de existir a possibilidade de ser dele, tentei me convencer de que era você. Nós dois esperávamos que fosse você. Isso deixou claro que ela tava tendo relações com nós dois ao mesmo tempo. E não era só por solidão. Ela tentou jogar a culpa nele. Ele insistia em se encontrar mesmo quando você tava aqui. Ele disse que não conseguia viver sem isso. Ouvir isso me deu náusea. Minha mãe imediatamente discou e pediu pra ele vir aqui em casa. A primeira resposta dele foi: "A Elise tá bem? O que aconteceu?" Minha mãe disse: "É urgente. Não posso falar no telefone." Ele chegou em 15 minutos. Foi direto na Elise perguntando o que aconteceu. Mas um olhar no rosto dela e nos papéis jogados na mesa, ele entendeu. Ele nem fingiu confusão. Meu pai explodiu. "Você traiu seu próprio irmão enquanto ele tava quebrando as costas trabalhando. Você fez ele criar seu bebê. Você tem noção do quão cruel isso é?" Ele gaguejou. Não era pra chegar tão longe. Ela tava sozinha. Eu tava ajudando. Uma coisa levou a outra. Ele não discutiu nem negou. Só ficou assentindo sem parar como se o castigo fosse algo que ele já tivesse aceitado. Eles admitiram tudo. O caso enquanto eu tava no mar. As escapadas depois que voltei pra casa. Depois que terminaram de falar, avisei todo mundo que ia contratar um advogado e me divorciar. Não vou criar um filho de caso e definitivamente não consigo mais ficar na mesma casa. Comecei a fazer as malas enquanto meus pais tentavam descobrir como lidar com a situação. Eles estavam divididos e devastados. Presos entre o filho que foi traído e o filho que traiu. E um neto que tá preso no meio. A preocupação deles não termina aí. O Colin não tem um emprego estável. Sim, ele ganha dinheiro, mas estava pronto para assumir a responsabilidade? Essa era a pergunta. Minha mãe limpou o rosto e virou pro Colin. Aconteça o que acontecer entre vocês dois, tem uma criança envolvida agora. Você precisa assumir responsabilidade. Ela não consegue fazer isso sozinha. A cabeça dele levantou de repente. Pela primeira vez desde que entrou. Tinha algo parecido com raiva no rosto dele. E ele disse sem rodeios:
filhos. Não, meu pai gritou. Como assim não? Esse é seu filho. O Colin deixou bem claro. Eu nunca concordei com isso. Nunca. Eu disse pra ela desde o começo que não estava pronto pra ter filho, ou família, ou nada disso. A Elise olhou pra ele e gritou. Não foi isso que você disse. Ele rebateu. Sim, eu disse que não estava pronto. Você disse que não importava porque ninguém nunca ia saber. Você disse que seria o bebê dele. Ele apontou pra mim sem olhar pra mim. Você me prometeu que isso nunca ia vir à tona. E veio porque você não foi cuidadosa o suficiente. Isso não é culpa minha. A Elise começou a chorar de novo. Soluços de corpo inteiro. Você não pode simplesmente ir embora. Você sempre estava lá. Você disse que se importava comigo. Ele rebateu. Eu me importava. Isso não significa que eu me inscrevi pra ser marido e pai. Eu te disse exatamente o que eu daria. Você escolheu apostar. A sala era um caos. Minha mãe implorando. Meu pai gritando. A Elise desmoronando completamente. Implorando pra eles conversarem com um de nós, qualquer um, pra consertar isso de alguma forma. Fazer desaparecer. Colocar as coisas de volta no lugar. Não tinha como consertar. O Colin se levantou pra ir embora porque não aguentava tanto drama. Meu pai gritou com ele. Se você sair por aquela porta, não espere cobertura minha. O Colin nem hesitou. Pegou a jaqueta e foi pra porta mesmo assim. Ele foi embora apesar do meu pai gritando pra ele parar. Nessa altura, eu já tinha terminado de fazer as malas. Peguei só o necessário. 2 malas de viagem, uma caixa de documentos. A Elise me seguiu até a porta em pânico total. Você não pode me deixar assim. Não consigo criar o bebê sozinha, por favor. Não respondi diretamente, mas olhei de volta pra eles e disse, daqui pra frente, tudo passa pelo meu advogado. Saí e não olhei pra trás. Fiquei num hotel por alguns dias. Tava procurando um lugar temporário até minha viagem começar, mas meus pais me ofereceram o quarto de hóspedes. É só questão de algumas semanas, então aceitei. Saio semana que vem. Contratei uma advogada agora e ela já tá sendo notificada. Ela ainda tá morando naquela casa até eu encontrar um comprador e vender. Tá no financiamento. Depois do acordo, o que sobrar vai ser dividido. Minha mãe às vezes checa a Elise por causa do neto deles. Pelo que ouvi da minha mãe, ela tá sofrendo porque bloqueei o acesso dela ao meu cartão. Ela não tem muitas economias e não consegue ir trabalhar deixando um bebê de 4 meses sozinho. Ela também contratou um advogado para processar o Colin por pensão alimentícia. E ele sumiu de todo mundo. Inclusive desocupou o apartamento dele e Deus sabe para onde fugiu para se livrar das responsabilidades. Meus pais estão ajudando aqui e ali de um jeito ou de outro. A criança é do sangue deles e eles não conseguem abandonar ele. Eu ainda tô machucado e sinto falta daquele pequenino. Mas definitivamente não posso deixar minhas emoções passarem por cima do meu julgamento. Vou ficar longe independente do que eu sinta por ele. Obrigado por aguentarem comigo. Vou atualizar se algo relevante acontecer.